ver agora. Acho que agora vai. Agora deu certo. Boa noite a Pronto. todos. Maravilha. Boa noite, Silvana. Como é que Tudo tá? bem? Tudo bem por aí, né? Tudo certo. Maravilha. Obrigado pela presença aqui nessa edição do Fita Web, nossa penúltima edição desse ano. A gente fez, acho que foram 10, já são 10 edições aí do Fita Web para esse ano. E essa é a penúltima para agora, né? A gente encerra na semana que vem com a professora Margarete. Inclusive vai falar sobre cannabis. Ah, legal. E você vai falar hoje aqui para a gente um pouquinho sobre marcadores, né, em fitoterapia. Isso. Espero que eu consiga passar o recado, né? Qualquer coisa eu tenho uns minutos no final, né, para tirar dúvidas. Espero que eu Exatamente. alcance as expectativas. Não, sem dúvida vai alcançar. Pessoal, eu lembro para vocês que vocês podem fazer as perguntas aqui no botão, nessa barra inferior aqui do Zoom, tá? Tem uma opçãozinha com a letra Q e A. Aí vocês podem clicar e mandar a sua pergunta, ela vai ficar registrada em ordem, e aí eu vou fazer a leitura e faço a moderação aqui no final, tá certo? Mas deixa eu apresentar a Silvana. A Silvana é uma colega querida da Federal do Rio Grande do Norte, ela é farmacêutica, ela se formou, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Você é de lá naturalmente, né, Silvana? Eu sou gaúcha, Você é estudei em Santa gaúcha? Catarina, já rodei um pouco. Já morei em outros lugares e já estou aqui há 11 anos já. Parou em Natal. É, Natal é uma terra muito boa. isso. Maravilha. Bom, gente, Silvana tem mestrado e doutorado em farmácia também pela Federal de Santa Catarina. Ela fez uma formação fora, inclusive, né, em Bogotá, durante o doutorado. Atualmente é professor da Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Farmácia. É membro permanente dos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, do programa em Ciências da Saúde e de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos, né, que são programas de pós da Federal do Rio Grande do Norte, não é isso? Isso. E aí chamamos ela justamente por conta da sua experiência, do seu conhecimento, enfim, do seu know-how aí na área de farmacognosia, e que tem ênfase no desenvolvimento e validação de metodologias analíticas para determinação de marcadores e avaliação do potencial biológico de plantas medicinais. Ainda é coordenadora, né, desse programa de pós-graduação em desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos e coordena o grupo de pesquisa em produtos naturais bioativos, o PNBio, que é bem conhecido aqui no Nordeste, no Brasil, aliás. E agora está como editora-chefe da revista A Flora e ainda tem tempo para postar no Instagram, no perfil fitoterapia.com.ciência, que eu recomendo fortemente que vocês sigam, porque é uma das pessoas que está fazendo um trabalho muito legal no Instagram, com educação em saúde, trazendo conteúdos aí relacionados à fitoterapia, né? É um perfil que eu realmente recomendo vocês a seguirem. No final eu mostro aqui para vocês no Instagram, faço compartilhamento, mas é importante, né, a gente fazer a disseminação de boas informações nessa área, porque é uma área que tem algumas fragilidades ainda, né, em relação à utilização não racional, em relação a produtos que não são objetos da fitoterapia efetivamente, né, e que podem expor aí a população a riscos em saúde, né, Silvana? É bastante complicado, né? E nós estamos aí no combate às fake news, tentando passar a informação correta, né? Esse é o nosso papel ali no Instagram, tentar conversar com a sociedade, né? Trazendo informações seguras, que essa área é muito complicada realmente, né? E a gente acaba perdendo a credibilidade, na verdade, os fitoterápicos perdem, né? Em função desses produtos aí que são comercializados como se fossem fitoterápicos, né? Então são dois trabalhos, né? Não é fácil. São dois trabalhos que a gente tem e grandes. Pois é, estamos juntos nisso. Bom, e aí para colaborar com a boa disseminação de informações, eu deixo agora você com a palavra. Você pode projetar seus slides, dar início à apresentação. Eu vou sumir aqui, tá? Aqui não vou no compartilhar, aqui embaixo no verdinho, né? Eu consigo pelo Google online, né? Consegue, é só compartilhar. Sim, só colocar minha tela. Sim, faz tempo que eu não uso o Zoom. Bom, eu que agradeço, então, né, o convite de participar, de falar de um tema que eu gosto tanto.
É um prazer enorme, né? Eu também sou fã do teu trabalho, sigo nas redes sociais, já assisti palestras, né, lives, e assim, é muito importante, acho que quanto mais pessoas tiverem esse papel, né, de formação nessa área, é extremamente importante, que é uma área carente ainda na área de saúde, tá? Então, eu agradeço muito a oportunidade, vou compartilhar aqui a tela, só ver se eu estou fazendo correto. Pronto, está aparecendo aqui para nós já. Tá certo, então vou só Bom, colocar aqui no... vou me ausentar, gente, até já, mas estou aqui, viu? Estou aqui vendo vocês. Então, visualizando aqui minha apresentação, né? Sim. Tudo sim. ok? Tá. Bom, então, como o Leandro falou, eu trabalho nessa... desculpa aqui, deixa eu colocar novamente. Eu trabalho na pesquisa, né, com essa, principalmente nessa linha de desenvolvimento de fitoterápicos, com foco na determinação de marcadores, né. O nosso objetivo maior é tentar desenvolver novos fitoterápicos com plantas nativas, né, do Brasil, para tentar desenvolver toda a cadeia produtiva, desde o cultivo até o produto acabado. Então, nossos projetos, eles envolvem um grupo de colaboradores, nós temos uma rede, né, de professores que trabalham com a farmacologia, com toxicologia, e nós com essa parte da fitoquímica, né. Então, assim, é importante salientar que eu não trabalho com a parte clínica, né. Leandro tem bastante, trabalha, assim, no ensino nessa parte, mas explicar para vocês que o meu foco, então, é principalmente nessa área analítica mesmo, de caracterização dos extratos, e que é o tema de hoje, né, que é a importância dos marcadores, então, na prescrição dos fitoterápicos. Esse aqui é o nosso Instagram, Fitoterapia com Ciência, que no final eu vou explicar um pouquinho do porquê que surgiu essa proposta desse Instagram. Bom, então, como eu não tinha muita ideia, assim, né, eu falei com o Leandro que o público bem variado, eu vou começar falando um pouquinho em relação a fitoterápicos, para tentar contextualizar isso, para chegar nos marcadores, tá? Porque eu vejo uma confusão muito grande, realmente, do que são fitoterápicos, né, confusão também em relação a fitofármacos e a própria fitoterapia. Então, a fitoterapia, ela é um método de tratamento característico, né, que utiliza plantas medicinais em suas diferentes formas de preparação. Então, nessa figura aqui a gente consegue ver, né, desde o uso da planta fresca, da droga vegetal, que é a planta que já sofreu o processo de secagem, tanto na íntegra quanto pulverizada, né, essa droga vegetal que pode ser utilizada na forma de pó, até o produto acabado, que é o fitoterápico, né, que nós temos o fitoterápico tanto industrializado quanto o manipulado. Então, é importante estar claro que tudo isso está dentro da fitoterapia, né, e que a gente não pode utilizar substâncias isoladas nesse tipo de tratamento. E aí que entram os fitofármacos, que a gente acaba vendo muita confusão em relação a isso, e que a gente tem que entender claramente que uma substância isolada, ou inclusive o efeito farmacológico dela, é diferente de um extrato, mesmo que seja um extrato enriquecido em determinadas substâncias, tá? Então, os fitofármacos, eles são substâncias que são originadas a partir de plantas, né, foram descobertas a partir de plantas e são usadas na terapêutica da forma como foram descobertas, né, então não tem alteração na estrutura química, da forma como ele foi produzido pelas plantas, ele é usado na terapêutica, tá? Então, nós temos vários exemplos de fitofármacos, né, que são usados na terapêutica, muitos descobertos em 1800, que são usados até hoje, o grande exemplo da morfina. A morfina, ela é uma molécula de sucesso, que embora, né, todos os seus efeitos adversos, ela continua sendo usada até hoje, foi descoberta a partir da papoula, do ópio, né, que é rico em alcaloides. Outros fitofármacos foram descobertos do ópio, também são usados na terapêutica, como a papaverina, mas a morfina, então, é um exemplo, né, na verdade, a gente consegue ver claramente ali que ela, sozinha, tem um efeito diferente do extrato obtido do ópio, tá? E aí os fitoterápicos, né? Então, aqui os fitoterápicos eu vejo assim como um grande problema o fato de muitos profissionais da saúde não entenderem realmente o que são os fitoterápicos, né? E a diferença do fitoterápico em relação ao uso da planta medicinal, né? A forma caseira e de preparação, por exemplo, tá? Ou diferenciar de um suplemento. Tá? Então, o fitoterápico é aquele produto, é um produto acabado, né, obtido de matéria-prima ativa vegetal, que não pode conter substâncias isoladas, finalidade profilática, curativa ou paliativa, e que nós temos duas categorias, que são
os medicamentos fitoterápicos e o produto tradicional fitoterápico. Então, desde 2014, no Brasil, nós temos essas duas categorias. Antes, tudo era medicamento fitoterápico, tá? Mas e aí, qual é a diferença entre essas duas categorias? Bom, a diferença entre as duas categorias existentes no Brasil hoje de fitoterápico industrializado é em relação à comprovação da segurança e da eficácia. Os medicamentos fitoterápicos, para comprovar segurança e eficácia, deve ser feito estudo clínico, né, para comprovar que realmente é eficaz para tratar determinada doença. E os produtos tradicionais fitoterápicos, o próprio nome já diz, né, tradicional, é por meio de literatura técnico-científica. Então, são plantas que já são bastante estudadas, que têm literatura, né, literaturas importantes na área que mostram dados de segurança e eficácia sobre essas plantas. Tá? Tem as exceções, né, de comprovação de segurança e eficácia para essas duas categorias, né, como o registro simplificado, que depois eu vou falar para vocês, mas o importante é entender que a diferença principal entre elas é como comprovar segurança e eficácia. No entanto, a questão de qualidade, que é onde entram os marcadores, né, é igual. Então, todos os ensaios que são feitos para comprovar a qualidade dos medicamentos fitoterápicos também têm que ser feitos para os produtos tradicionais fitoterápicos, então não tem diferença. E hoje, nas embalagens, a gente já consegue ver essa diferença, né, nos produtos industrializados, e é importante entender isso, até porque pode surgir perguntas, os próprios pacientes, né, questionar qual que é a diferença dessas duas categorias. Bom, como fitoterápico, ele é um medicamento, né? Todo medicamento, para ter um registro na Anvisa, ele tem que comprovar segurança, eficácia e qualidade, né? E isso aqui, pensando no fitoterápico industrializado, para uma empresa, então, conseguir esse registro, esse produto ser comercializado, ela vai ter que comprovar esses 3 parâmetros, tá? E o foco, então, da palestra de hoje é em relação, principalmente, a essa questão da qualidade que envolve os marcadores, mas que vai acabar comprometendo o quê? A eficácia e a segurança do produto acabado. Importante também destacar essa questão da diferença dos fitoterápicos dos industrializados para os manipulados, tá? Então, a RDC 26 de 2014, né, é a resolução que tudo que se diz respeito ao registro, à comprovação da segurança, eficácia e da qualidade dos industrializados está descrito nessa resolução aqui. Tá? Então, no caso dos produtos tradicionais fitoterápicos, eles podem ser notificados, que é o caso das drogas vegetais, né? Ou eles podem ser registrados ou registro simplificado, que é um caminho mais curto, tá? E no caso dos medicamentos, só tem a opção, então, do registro ou do registro simplificado. Tá? Então, essas drogas vegetais, que elas é simplesmente a planta que sofreu o processo de secagem, pode ser comercializada na forma íntegra ou rasurada, pulverizada, essa droga vegetal, ou pela legislação atual, ela é classificada como um produto tradicional fitoterápico, né? Antes ela não estava nessa categoria aqui, não existia essa categoria, né? E ela era classificada como alimento. E os fitoterápicos manipulados? Bom, então, os manipulados, eles não seguem a RDC de fitoterápico industrializado, não tem uma norma específica para os fitoterápicos manipulados, né? Então, as normas que regulamentam as atividades de uma farmácia de manipulação são aquelas que já existem para os medicamentos sintéticos e que as farmácias de manipulação seguem, tá certo? Então, tem essa diferença entre os dois tipos de fitoterápicos, tá? É importante também mostrar, em relação aos fitoterápicos manipulados, porque depois a gente vai entrar nessa parte, que nós podemos encontrar hoje fitoterápicos manipulados, né? Eles podem ser manipulados na forma do pó, que seria essa droga vegetal, né, que foi seca e pulverizada, pode ser o extrato bruto ou o extrato genuíno, que a gente fala, que é aquele extrato, o primeiro que foi obtido, né, o extrato que não teve nenhum processo para retirada de alguns metabólitos ou para concentrar determinados metabólitos, tá? Ou então pode ser um extrato parcial, um extrato enriquecido ou fração, que a gente chama, que é a mesma coisa, né? Mas é quando o interesse de concentrar determinadas substâncias, muitas vezes são substâncias responsáveis, né, pelo efeito terapêutico, retirar substâncias que não têm interesse,
tá? Então, isso é feito, esse processo é muito comum acontecer, de você obter esses extratos parciais, e continua sendo um fitoterápico, não deixa de ser um fitoterápico. Isso também pode acontecer, é claro, com os fitoterápicos industrializados, né? A gente tem o extrato bruto ou a fração, um extrato parcial. Aqui eu fiz um esquema só para entender, né, que esses extratos parciais, essas frações, elas são obtidas por processos, né, de partição líquido-líquido, cromatográficos, enfim, tem inúmeros tipos de processos que a gente consegue fazer essa concentração, né, de metabólitos, para a gente retirar os metabólitos que nós não temos interesse e concentrar os de interesse. Tá? Então, são processos que a gente consegue, muitas vezes, melhorar o efeito terapêutico, diminuir a toxicidade, não trabalhando com extrato bruto, que seria esse extrato genuíno, tá? Lembrando que, então, tudo isso caracteriza-se ainda como um ativo, que pode ser um ativo, de um fitoterápico, com exceção da substância isolada, que a gente chega nessa isolada quando faz vários processos cromatográficos até isolar, né? Porque sempre a gente tem que ter em mente que os extratos, eles são uma matriz vegetal extremamente complexa, são inúmeras substâncias químicas que tem ali, né, e aí, seguindo vários processos, a gente consegue isolar essas moléculas, tá? Então, no início nós estávamos conversando nessa questão dos problemas nessa área de fitoterapia, de fitoterápicos de um modo geral, muitas pessoas têm um entendimento que nas plantas não tem química, né? Quantas vezes eu já escutei isso? Eu vou tomar porque é natural, né? Não tem química, mas o que mais tem são substâncias químicas dentro, e uma mistura extremamente complexa. Aqui só um exemplo, né, dessa questão do que seria esses extratos refinados, tá? Ou parciais, né, quando não é mais esse extrato bruto, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do extrato de cannabis, que é extremamente polêmico, nós tivemos vários avanços agora aqui no Brasil em relação a isso, mas só para mostrar que um dos problemas, né, em relação à aprovação de produtos de cannabis era a presença do THC, né, principalmente para tratar epilepsia, né, refratária, que o ideal seria, então, extratos ricos em CDB, né, e na verdade aqui só para vocês verem, então, isso aqui é um cromatograma obtido por HPLC, né, cromatografia líquida de alta eficiência, e aqui cada pico desses aqui refere-se a uma substância, então a gente consegue ver que o THC aqui tem um alto teor nesse cromatograma, né, nesse extrato. E aí, se o objetivo é obter um extrato com pouco THC, que tenha um limite, né, de THC com alto teor de CDB, poderia-se fazer processos, né, no laboratório para conseguir enriquecer esse extrato em CDB e diminuir, então, o teor de THC no extrato, que é o que a gente visualiza no cromatograma abaixo, tá? Então, um alto teor aqui do metabólito ativo, da substância responsável pelo efeito terapêutico. Tá? Então, aqui é um exemplo de um extrato refinado ou um extrato parcial. Bom, então, entrando no mundo dos industrializados, mas eu vou mencionar também a questão dos insumos, né, utilizados para os fitoterápicos manipulados, nós temos essa RDC 26 de 2014, né, já são 6 anos dessa RDC, e eu costumo dizer, eu vi isso numa palestra de um colega lá do Rio de Janeiro, né, e achei muito interessante que ele usou esse termo na palestra, e eu adotei, né, de divisor de águas, porque realmente foi o que aconteceu, ela mudou muito de 2014, né, porque nós tínhamos antes para 2014, mudou a realidade, né, as exigências em relação à comprovação de segurança, de eficácia e de qualidade, tanto que muitas empresas que produziam fitoterápicos, elas perderam registro, porque não conseguiram se adequar à nova legislação, tá? Então, o número reduziu de fitoterápicos registrados industrializados, né? O número de registros na Anvisa, tá? E tivemos algumas mudanças também. Aqui tem só um exemplo que é bem interessante, que é o caso da maracujina, a famosa maracujina, né? Que todo mundo conhece a maracujina, manda tomar maracujina para se acalmar. Então, aqui à direita, temos o fitoterápico, né, que era o antigo, tá? Era maracujina composta. Então, ela tinha uma associação de 3 plantas, inclusive com mulungu, Erythrina mulungu, tá? Passiflora lata e crategus, né, o que se canta. Então, era associação de 3 plantas. Continua, é um fitoterápico, né, porque a associação de extratos é permitido na composição de um fitoterápico, tá? Mas aí o que aconteceu?
Depois da SRDC de 2014, né, surgiu uma nova apresentação, alguns anos depois, da maracujina, e hoje nós temos a passiflora incarnata como ativo, tá? Não temos mais os outros dois extratos. Então, assim, talvez porque a empresa não conseguiu comprovar alguma exigência, né, em relação à RDC de 2014, a questão dos marcadores, porque tem que ter um marcador para cada espécie, né, a questão da eficácia, de segurança, da racionalidade dessa associação, enfim. Hoje nós temos, então, a passiflora incarnata, porque todos os fitoterápicos com passiflora que nós temos registrados no país, os industrializados, né, todos são com passiflora incarnata, que é a famosa passion flower, né, que é usada no mundo inteiro e que já tem muita evidência, assim, de segurança, de eficácia, tá? Então, na verdade, é um caminho mais curto, né, de você conseguir entrar no mercado com ela incarnata. Então, com o maracujá brasileiro, com os nativos, como a passiflora lata, que fazia parte antes, né, da composição, nós não temos fitoterápico hoje industrializado registrado, né, e nem com a passiflora edulis, que é o maracujá amarelo, que é o Brasil, o maior produtor, nós não temos. Nós temos eles utilizados como droga vegetal, insumo para produção de fitoterápico manipulado, mas nós não temos um produto industrializado com essas plantas nativas do Brasil, tá? Passiflora lata, inclusive, não tinha nem monografia na farmacopeia brasileira, né? Ela foi inserida na penúltima edição da Passiflora edulis e da edulis, então, até então, nós não tínhamos nem monografia para o controle de qualidade, tá? Bom, então, entrando aqui nessa parte da RDC, né, eu não vou falar sobre eficácia e segurança, mas vou mostrar para vocês em relação ao controle de qualidade para a gente entrar nos marcadores. Então, em relação ao controle, a RDC 26 de 2014, ela especifica tudo que tem que ser feito com a planta medicinal, né, planta fresca ou com a droga vegetal, com derivado, que é o produto intermediário, que é o extrato, até o produto acabado, que é o fitoterápico, tá? Então, são vários ensaios que têm que ser feitos para cada uma dessas etapas, né, e um dos mais importantes é a determinação dos marcadores, tá? E tudo isso, né, envolve a questão da química que tem dentro da planta, que são os metabólitos secundários produzidos pelas plantas, tá? Então, o estudo fitoquímico, ele é extremamente importante no fitoterápico, né? Ele tem que estar presente desde lá o cuidado, desde o cultivo, né? Então, do fornecedor, de onde você compra a matéria-prima, né? Então, é muito importante ter esse cuidado desde o cultivo para conseguir chegar no produto acabado com alcançar qualidade, né? Aquilo que se espera daquele produto acabado e para que ele tenha eficácia e segurança, tá? Então, entre os ensaios de controle de qualidade, nós temos os ensaios de identificação, tá? Nós temos os ensaios de pureza e os de doseamento, tá? Então, esses são os principais, né? Quem nos dá essas informações é a farmacopeia brasileira, né? Que é responsável, que nos dá os ensaios, né, e os valores preconizados em relação ao controle de qualidade, e na ausência de monografia na farmacopeia brasileira, nós podemos desenvolver métodos analíticos seguindo a resolução 166 de 2017, né, pensando principalmente na questão da determinação de marcadores, né, mas não tendo farmacopeia, a empresa tem que desenvolver, né, fazer esses ensaios de qualidade, seguindo os métodos gerais da farmacopeia brasileira, e vai desenvolver um método e validar para a determinação e quantificação desse marcador, tá? Mas, primeiramente, então, o foco é seguir o que está na farmacopeia brasileira. Mas é claro que nós não temos monografias para todas as plantas, tá? Principalmente se uma empresa vai desenvolver um fitoterápico com algo novo, inovador, não tem monografia na farmacopeia brasileira. Então, a indústria vai ter que desenvolver essa metodologia, tá? E aí, como garantir, então, essa qualidade no que se refere nessa questão da química, né? Então,
figura, ela ilustra bem a diferença dos sintéticos para o fitoterápico, né? O sintético, você sabe que ele vai ter uma substância ou uma associação, né, de 2, 3 substâncias, mas eu sei quais são essas substâncias, a gente conhece, inclusive, os produtos de degradação, né, dessas substâncias, o controle de qualidade é muito mais fácil quando você sabe exatamente o que tem ali a composição, e é diferente de um fitoterápico, que é uma mistura complexa de várias substâncias, com características diferentes, polaridade diferente. Então, para fitoterápico, né, tem uma estratégia, né, eu costumo usar essa palavra, porque para a realização de parte desse controle de qualidade, que é a determinação do marcador. Isso não é algo do Brasil, né, isso aqui é mundial, a utilização de marcadores, tá? Antes de falar do conceito, eu vou mostrar essa figura que eu acho mais fácil para o entendimento, né? Então, aqui nós temos também um cromatograma, tá? Obtido por cromatografia líquida, tá? E é o perfil cromatográfico de um extrato obtido dessas raízes aqui secundárias, né, da Arpagophytum procumbens, que é a garra do diabo, que é uma planta muito usada como anti-inflamatório, né, principalmente para casos crônicos. É uma planta que é indicada pelo Ministério da Saúde, foi incluída no SUS, tá? Mas a parte utilizada da planta, então, são essas raízes secundárias, tá? É muito característica essa planta produzir iridoides, que é um tipo de metabólico secundário. E dessa planta, o marcador é o arpagosídeo, que é esse metabólito aqui, tá? Então, esse arpagosídeo, ele é utilizado no controle de qualidade desde a droga vegetal, desde lá do início, a planta é cultivada, né, ela está sendo cultivada, é feita a coleta dela, a colheita, você vai fazer a análise daquela matéria-prima para observar o perfil cromatográfico e o teor do marcador. Depois, né, seguindo o processo, a preparação do extrato, do derivado, tem que ter também aquele marcador lá no produto intermediário. E depois, no final, no produto acabado, cápsula, um comprimido, tem que fazer essa análise no produto acabado e tem que encontrar o teor de marcador esperado, tá? Então, o marcador, ele é extremamente importante, ele vai mostrar que do início ao fim, né, você consegue manter a questão da estabilidade química dessa composição complexa, tá? E por que, então, esse marcador? Né, a maioria dos casos não se conhece toda a composição química, então são selecionados metabólitos que são característicos daquela planta, né, que são produzidos por ela, característicos que a gente consiga diferenciar aquela planta de outra muito semelhante ou de plantas que são usadas como adulterantes, tá? Isso também é importante na hora que vai selecionar o marcador, e também é importante selecionar substâncias que tenham um teor mais elevado, mais alto assim nessa planta, para facilitar justamente esse controle de qualidade, porque se você selecionar um composto como esse 6, a gente pode ter problemas durante as análises, principalmente no produto acabado, para fazer a determinação do teor desse metabólito. Então, geralmente a gente opta por metabólitos característicos, né, e que tenham um teor satisfatório, tá? Então, aqui é um exemplo, né, do marcador dessa planta, e aqui tem o conceito, né, que são, então, constituintes ou grupos de constituintes quimicamente definidos, presentes em drogas, suas preparações, fitoterápicos ou outros medicamentos à base de ativos de origem natural, que são utilizados para fins de controle de qualidade, podendo ou não apresentar atividade terapêutica. Então, assim, nós temos os marcadores ativos e os analíticos, tá? Não necessariamente esse arpagosídeo que eu acabei de mostrar para vocês, ele é um marcador ativo, tá? Na verdade, ele é um marcador analítico. Ou seja, ele foi selecionado, nesse caso, não se sabe se ele é um dos responsáveis pelo efeito terapêutico, mas ele é um metabólito produzido pela garra do diabo, né? Então, ele é usado como marcador analítico para ele ser determinado do início ao fim da produção e, consequentemente, vai ajudar na prescrição do fitoterápico, tá? E os marcadores ativos são aqueles que já foram identificados e já se sabe que aquelas substâncias, elas estão relacionadas ao efeito terapêutico, tá? Isso é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês, o caso do sene.
O sene é uma planta, né, bem conhecida pelo seu efeito laxante, tá? E no caso do sene já é bem caracterizado os metabólitos ativos, que são os senosídeos, né, que são antraquinonas, do grupo dos metabólitos das antraquinonas, tá? Inclusive já se entende, já se tem um entendimento, inclusive, do mecanismo de ação, né, dessas antraquinonas, e eles são os marcadores ativos nesse caso, né, porque já se sabe que são os responsáveis pelo efeito terapêutico, tá? Então, os marcadores, eles conectam todo o processo produtivo, né, isso é muito importante, eles mostram que durante o processo produtivo você manteve a composição, né, e que não usou algum processo, ou, enfim, ou algum excipiente que pode ter alterado a composição química daquele extrato, tá? Bom, e aí com as plantas, né, a gente tem ainda o outro fator, além dessa mistura complexa das plantas, que é diferente do medicamento sintético, as plantas, elas são enormemente influenciadas pelos fatores bióticos e abióticos da natureza, né? Então, por mais que nós tenhamos um cultivo com condições controladas, né, a gente já sabe, já tem estudos sabendo qual é a fase de desenvolvimento da planta, que tem que ser coletadas as folhas, o fruto, independente da parte da planta que é usada para desenvolvimento do fitoterápico, mesmo assim a planta está sujeita a essas influências, né? Então aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois, que tem que ainda tem algumas estratégias, né, em função desses fatores que vão influenciar a produção de metabólitos secundários, tá? Então, aquele exemplo do arpagoside que eu mostrei para vocês, né? Se lá numa farmacopeia está dizendo que tem que ter um teor de 1,2% de arpagosídeo na droga vegetal, dependendo da época do ano que eu faço a colheita desse material, talvez eu não tenha aquele 1,2%, porque por algum motivo aquela planta não produziu, ou choveu demais, né, ou teve um ano atípico, ou ela sofreu um ataque de um patógeno, enfim. Né? Então, tudo isso vai influenciar o metabolismo de uma planta. Nem sempre vou conseguir a planta com o mesmo teor dos metabólitos. Eu posso conseguir a planta com o mesmo perfil qualitativo, mas eu tenho alterações em relação ao perfil quantitativo, tá? Por isso, da empresa. Então, a gente tem que conhecer o perfil cromatográfico, tá? O perfil cromatográfico, vou até voltar aqui para mostrar, ó, no caso, esse aqui é o perfil cromatográfico do extrato obtido das raízes da garra do diabo. Então, a gente sabe que esses outros metabólitos aqui são iridóides e eles têm esse perfil aqui, tá? Então, eu sei que eu vou ter que determinar o teor do arpagosídeo, mas que eu tenho que ter esse perfil aqui. Eu não estou tendo uma alteração do perfil, tá? Então, isso também é importante ser observado na rotina das empresas. E aí, entrando, né, nessa marcador versus a prescrição, tá? Eu peguei algumas bulas, né, de fitoterápicos que eu acho mais interessante mostrar exemplos, assim, para ficar mais prático, tá? E aqui eu peguei dados da Instrução Normativa 2, que ela se refere à lista de registro simplificado. Então, todas as plantas que estão nessa lista na Instrução Normativa 2, se uma indústria for desenvolver um fitoterápico com ela, com uma planta que está nessa lista, eles podem comprovar a segurança e eficácia, não precisa fazer nenhum tipo de ensaio clínico, né? Ele já está comprovado, desde que eles sigam todas as orientações que estão aqui. Tá, isso é importante, né? Então, se aqui a gente tá dizendo que são as raízes secundárias da garra do diabo, eu não posso trabalhar com as folhas, eu tenho que seguir a parte da planta, o marcador, a indicação também, não posso criar uma outra indicação, porque eu vou ter que realmente fazer um estudo clínico e comprovar. Tá? Então, esse registro simplificado, ele é uma forma mais simples de chegar ao mercado um produto, mas as empresas têm que fazer todos os ensaios de qualidade, tá? Então, essas são as informações que tem na Instrução Normativa 2, eu destaquei em vermelho a questão do marcador. Então, no caso da garra do diabo, diz assim, ó, que tem que ter a dose diária, tem que ser em torno de 30 a 100 miligramas de arpagosídeo, que é aquele metabólito que eu tinha mostrado, né? Ou 45 a 150 miligramas de iridóides totais expressos em arpagosídeos. São maneiras diferentes de você quantificar o teor de metabólitos no extrato. Aqui, na primeira opção, eu estou quantificando o metabólito,
arpagosídeo isolado, e aqui eu estou classificando as estruturas que têm, as substâncias que têm uma estrutura química igual a do arpagosídeo, iridoides, né, por outra técnica de ultravioleta, tá? Ou outra técnica também que eu posso utilizar, mas desse que eu vou classificar, eu vou determinar pela estrutura geral, tá? Mas por que que eu chamei a atenção aqui? Para uma pessoa, né, que vai fazer a utilização, então, da garra do diabo para tratar problemas inflamatórios, né, ela tem que fazer a utilização diária de 30 a 100 mg. Mas como, então, se eu tenho um extrato e eu não tenho metabólito isolado, tá? Então, aqui eu peguei a bula de um medicamento que tem registro na Anvisa e destaquei a parte da composição do comprimido, tá? Então, tá dizendo o quê? Que no comprimido que tem 250 miligramas esse extrato seco da garra do diabo, né? 30 miligramas desses 250 é de arpagosídeo. Então, a empresa comprova que naquele comprimido final que vai ser usado pelo paciente, né, dos 250 miligramas, 30 tem de arpagosídeo. Tá? Então, se a pessoa tem que fazer a utilização de 30 a 100 miligramas por dia, ela poderia tomar uma cápsula até 3 cápsulas por dia, que ela tomaria 90 gramas de arpagosídeo. Tá? Então, aqui embaixo a gente tem, eu peguei outra parte aqui da bula mostrando, né, que a pessoa pode tomar, deve tomar um comprimido 1 a 2 vezes ao dia, né, que seriam 60 miligramas mais ou menos de marcador, tá? Então, é por isso que o marcador é extremamente importante, porque daí vai orientar na prescrição do quanto que a pessoa vai ter que administrar, seja um comprimido, uma cápsula, uma solução oral, um xarope, tá? Inclusive, fitoterápicos de uso tópico, da mesma forma, a gente sabe que em tantas miligramas vai ter tantas miligramas de marcador e vai orientar quantas aplicações devem ser feitas ao dia. Aqui eu trouxe o exemplo do sene, tá? O sene, então, como todo mundo conhece, né, é uma planta laxante, bem clássica, né, pela sua ação, bem conhecida. Eu só trouxe aqui para mostrar que o sene tem monografia na farmacopeia brasileira, mas é importante também dizer que na farmacopeia brasileira, a grande parte das monografias são para droga vegetal. Então, é controle de qualidade para a droga. Em alguns casos, a gente tem também para o derivado, mas não tem produto acabado. Então, em produto acabado, a indústria tem que desenvolver, né, a metodologia e validar para conseguir atingir, né, os parâmetros de qualidade, tá? Então, aqui é só para mostrar que nas monografias da farmacopeia brasileira, que a gente tem a última edição, sempre no início da monografia, no texto inicial, já está descrito qual é o teor que tem que ter aquela droga vegetal. Então, no caso do sênio, está falando, né, da presença do senosídeo B, do senosídeo A, tá? E também, ou dos derivados dos antraquinônicos aqui, o teor total que tem que ter, se fosse da classe, né, do teor total, tá? Então, também peguei aqui o sene também tá na Instrução Normativa 2, também é uma planta que se uma empresa for desenvolver um fitoterápico que tenha como ativo o sene, ele vai entrar pelo registro simplificado, tá? Ok, aqui, ó, a dose diária, no caso do sene, aqui é a indicação, então, do Ministério da Saúde, né, é de 10 a 30 miligramas desses derivados hidroxiantracênicos expressos em senosídeo B, tá? Aqui do lado nós temos a estrutura química desses senosídeos, tá? Que são as substâncias, né, características do sene responsáveis pelo efeito terapêutico, que são antraquinonas, e aqui embaixo nós temos o perfil cromatográfico do sene, tá? Que é aquele perfil que as empresas, então, têm que ter o conhecimento, né, o controle. E aqui nós temos o pico referente ao senosídeo B, e aqui é o senosídeo A, que são 2 metabólitos que são usados como marcadores, então, em todo esse processo de controle de qualidade. Mas, então, a dose diária é de 10 a 30 miligramas, né, por dia. E aqui nós temos uma bula do famoso Naturete também, que é um fitoterápico bem conhecido, já que é uma associação, né, de 2 plantas. E aqui a gente tem dizendo quanto da cápsula, aqui na bula, né, quanto que tem em cada cápsula, tá? Desculpa, aqui passei sem querer. Então, aqui a gente tem
desculpa que eu não estou conseguindo, 13,2 miligramas de cenosídeos, aqui estava com a caixa de texto em cima para mostrar exatamente o teor. Então, cada forma farmacêutica do Naturet tem 13,2 miligramas, né, de cenosídeos. Tá? Então, seguindo o que estava lá na instrução normativa, né, a gente sabe que o paciente vai ter que tomar de 1 a 2 cápsulas por dia para atender aquela orientação que está lá na instrução normativa 2, que é o que tem comprovado a eficácia no que se refere ao efeito laxante. Tá? Então, aqui na posologia é exatamente o que está escrito, né, uma cápsula a deitar e, se necessário, que 2 cápsulas por dia, né, vai depender conforme a orientação do prescritor, tá? E aqui nós temos um outro exemplo do cardo mariano também, que é outra planta, né, que também está na instrução normativa 2, e que nesse caso o marcador é a silimarina, que são esse conjunto aqui de metabólitos, que vai ser expresso em silicibina, tá? Então, a silimarina seria esse conjunto aqui, que vai ser expresso por esse metabólito, tá? E aqui nós temos também a bula de um fitoterápico também, que é da Natulab, tá? E a mesma coisa, ali embaixo a gente tem que, de 254 miligramas do extrato de frutos, né, do silibo mariano por cápsula, corresponde a 148,21 miligramas de silimarina, né? Então, a gente sabe que 148 miligramas daquela cápsula tem o marcador necessário para ter o efeito terapêutico, que é esse efeito hepatoprotetor, tá? Então, também a questão da posologia que está destacada aqui do lado direito, né? A pessoa pode tomar até 2 cápsulas por dia, tá? Para conseguir alcançar o teor desse marcador de acordo com o que está escrito aqui. Tá? Que aqui a gente tem bem claro o teor que tem que ter em relação a esse marcador, quanto que tem que ser usado desse marcador diariamente, e aí a gente consegue fazer o cálculo de quantas cápsulas, quantos comprimidos essa pessoa vai ter que utilizar para conseguir alcançar aquele teor de marcador, tá? Então, por que isso é tão importante? No momento que o fitoterápico, uma indústria, por exemplo, fez um ensaio clínico, né, com pacientes, ela avaliou um extrato, e esse extrato, ele tinha um determinado teor de marcador. Então, ela comprovou a eficácia daquele extrato com aquele teor de marcador. Por isso que a gente tem que sempre, a preocupação é fazer a análise quantitativa e não só qualitativa. A Anvisa nem aceita, né, só a análise qualitativa. Mas eu digo assim, as pesquisas, de um modo geral, a gente vê muitos trabalhos publicados com análise qualitativa, por toda a dificuldade que é realmente chegar na avaliação do teor. Mas aí, a gente, sem avaliação do teor, é muito difícil você dizer que aquele extrato, ele foi efetivo, mas qual é o teor que tinha do metabólito? Se eu vou repetir aquele ensaio, fazer uma coleta em outra data, será que eu vou ter o mesmo efeito? Porque o teor dos metabólitos pode mudar. Aqui, por exemplo, né, dá o exemplo aqui do Nordeste, que tem o período de seca e de chuva. Então, se a gente coletar a planta no período de seca, ela vai ter um determinado teor de metabólitos. No período de chuva, pode alterar esse teor. No período do verão, né, o teor de fenólicos geralmente aumenta, principalmente por questão da proteção da planta em relação aos raios ultravioleta. Então, esses fatores influenciam muito no metabolismo. É por isso que a gente tem que ter esse controle de qualidade para garantir que a gente tenha o efeito esperado, né, o efeito terapêutico esperado, tá? Aqui eu trouxe um exemplo do gengibre, só para chamar atenção, que nesse caso aqui, na instrução normativa 2, tá? O gengibre também está lá, mas nesse caso aqui eles tratam da droga vegetal, tá? Eles não estão falando aqui de extrato, né? Mas eles falam da droga fresca ou seca e pulverizada, que é o pó dessa droga vegetal. Tá? Então, eles falam quanto que teria que ter em gramas, né, de gingeróis, que são os metabólitos, aqui que a gente consegue visualizar os metabólitos característicos do gengibre, né, que são os marcadores. Então, aqui fala quanto que tem que ter de gingeróis nessa droga vegetal. Tá? Então, teria que administrar de 1 a 2 gramas do rizoma em pó por dia, e aqui tem o equivalente, quanto que tem desse gingerol na droga vegetal, né, que a droga vegetal não é o extrato, é a planta seca, então não teve a extração dos metabólitos ativos da planta,
tá? É toda a matriz que foi seca e pulverizada. É muito diferente de você comparar com o extrato, você tem que usar uma quantidade muito maior, tá? E até a questão da absorção diferente, né? Porque você está tratando da planta com todo o tecido, né? A planta na íntegra, né? Diferente quando vocês têm só substâncias químicas que foram extraídas daquela matriz vegetal. E aqui, o exemplo da menta piperita, achei interessante trazer para vocês, que a menta piperita é uma planta muito conhecida, né, hortelã-pimenta, também está na Instrução Normativa 2, ela é muito usada popularmente, de forma caseira, né, mas nós temos esse fitoterápico, o Endorus, registrado na Anvisa, tá, e só que nesse caso aqui, se a gente for fazer a comparação, né, aqui fala do óleo essencial, que é outra problemática que eu vejo, assim, muita confusão em óleo em relação a extrato. O óleo essencial, ele é considerado um derivado vegetal também, mas você não pode comparar o óleo essencial de uma planta com o extrato de uma planta, porque o óleo essencial, ele é obtido por outros métodos de extração, e é uma complexidade química grande também o óleo essencial. Mas não, eu não posso dizer, quando eu estou falando de um extrato seco, por exemplo, e aí eu relato que lá tem óleo essencial. Não, o óleo essencial não está naquele extrato seco, né? Eu posso ter extraído alguns metabólitos, dependendo do solvente, mas eu não tenho o óleo essencial da planta, porque eu não usei um método específico para extração de óleos essenciais, que são metabólitos extremamente voláteis, né? E óleo essencial de qualidade, a gente sabe que é um volume menor que é adquirido com valor mais alto, porque realmente o rendimento é baixo, dependendo do óleo, né? Então, aqui eu só queria mostrar que na Instrução Normativa 2, a gente tem descrito o óleo, e aqui fala qual é o marcador do óleo, que é o mentol, a mentona, né, que são terpenos bem característicos da menta piperita. Mas, o fitoterápico registrado na Anvisa, ele não é o óleo, né? Ele não usa o óleo, é o extrato seco da menta piperita, tem o extrato fluido da menta piperita, tá? Tem solução oral, xarope, mas não é o que está na Instrução Normativa 2. Então, a empresa, para conseguir o registro desse produto, não foi pelo registro simplificado. Ou ela fez estudo clínico, ou ela comprovou por literatura técnico-científica. Provavelmente foi por literatura técnico-científica, né? Porque é uma planta já bem conhecida. E aí vocês podem ver que a padronização do produto que está no mercado é de fenólicos totais. Por quê? Porque é um extrato da menta piperita, e a menta tem muitos fenólicos. Então, aqui é por meio do ácido tânico, tá? Então, é diferente. Eu trouxe esse aqui porque eu achei importante mostrar a diferença do óleo de uma planta, que é uma composição química, é diferente da composição química de um extrato. Bom, e aqui, estou cuidando do horário aqui, né, Leandro? Eu trouxe um exemplo que eu acho interessante, que é o caso casos limítrofes que a gente tem, né? Então, aqui eu fiz um print de um material que é de insumo para produção de fitoterápico manipulado, né, da cúrcuma longa, e aqui para mostrar para vocês que nesse caso ele fica entre o limite de ser ou não ser um fitoterápico, porque aqui vocês estão vendo o cromatograma, esse extrato enriquecido, né, que tem 95% de curcuminoides, ó, tá? Isso aqui de uma empresa brasileira, né, mas isso aqui é o normal, todas as empresas quase comercializam dessa forma, mas vocês vejam que ele é quase que só esses metabólitos, esses três. Então, por isso que ele fica nesse limite de ser ou não ser um fitoterápico, porque ele já não tem aquela complexidade química do fitoterápico, tá? Então, esse aqui é um exemplo interessante. E também é importante dizer que eu vejo muito isso acontecer, né? Relatar muito o efeito, por exemplo, da curcumina, que ela tem vários estudos clínicos com a curcumina, muitos estudos com animais, mostrando o mecanismo de ação, como é que age, falando do efeito, que é extremamente importante, mas, na verdade, não podemos extrapolar o resultado da curcumina isolada para o extrato rico em curcuminoides, tá? Ou com o uso da curcumina, ou a cúrcuma, desculpa, com o pó. São apresentações diferentes, o teor é diferente, então a gente tem que sempre cuidar isso também, tá? Porque muitos estudos clínicos são com a curcumina isolada. Então, os marcadores, gente, eles são importantes para vários estudos, todos de controle de qualidade, para estudo de farmacocinética,
de fitoterápico a gente tem que fazer por meio do marcador, estudo de estabilidade, né, para confirmar a identidade da planta. Nós temos muitas plantas que são adulteradas, a gente tem um grande problema com isso, com plantas, né, plantas que vendidas a granel, por exemplo, misturam partes de planta que não poderiam estar ali, ou colocam uma planta muito parecida. Então, na verdade, os marcadores auxiliam justamente também para a fase inicial lá, que é a identificação da planta, tá? Então, eles são realmente importantes, é a forma que a gente tem de fazer essas análises em fitoterápicos em função da complexidade. Eu queria só trazer uns exemplos agora para vocês, mostrando o caso das passiflora. As passiflora, muitas vezes, elas são tratadas como se fosse a mesma coisa, né, os maracujá, mas eles não são, tá? Então, aqui também, ó, eu peguei de uma empresa brasileira um material que tem sobre o maracujá, embora tenha diferença aqui da passiflora lata para edulis, né, eles estão diferenciando as duas, mas o resto das informações é como se fossem a mesma planta, e não são a mesma planta, elas não têm as mesmas substâncias químicas, têm substâncias muito parecidas, são flavonoides e glicosídeos e outros metabólitos bem característicos, mas não é o mesmo perfil cromatográfico. Então, aqui a gente tem uma técnica extremamente simples, que é a cromatografia em camada delgada, uma técnica, assim, bem rotineira nos laboratórios que trabalham, e eu trouxe para mostrar para vocês a Passiflora edulis, que é o maracujá amarelo, que é o que a gente conhece, tá? Aqui é a incarnata, que é o ativo de vários fitoterápicos do Brasil, todos que têm Passiflora, como o Ciacalme, e aqui da antiga maracujina, né, a Passiflora lata, que é o maracujá doce, nós temos aqui, tá? Então, vocês vejam que não é o mesmo perfil cromatográfico. São flavonoides, mas não são os mesmos, tá? E aqui eu trago também outro material também sobre a Passiflora incarnata. Vejo alguns problemas aqui, ó, Passiflora cerúlea, como se fosse sinonímia da Passiflora incarnata, e não é. A gente consegue ver o cromatograma aqui das duas espécies, são espécies diferentes, tá? A gente consegue ver aqui, ó, substâncias diferentes nessa região, aqui também, vocês conseguem visualizar, então a gente tem que ter certo cuidado em relação a isso, tá? Aqui a gente já tem material de outra empresa que produz insumo aqui no Brasil, tá? E ela já faz a distinção das 3 espécies de passiflora, tá? Como se ela estivesse comercializando esses 3 insumos, tá? Então é interessante que teve essa diferença entre as 3, porque realmente são 3 plantas diferentes. E aqui um exemplo nosso, de um artigo que a gente publicou, essas 2 passifloras, elas, a quadrangulares e a alata, tá? Essas 2 espécies aqui, ó, são muito parecidas, né, esses maracujá, o maracujá doce e o outro maracujá é chamado de badeia, que tem na Colômbia, tá, um maracujá um fruto bem grande, verde, mas olhando para essas flores e para essas folhas, quem não conhece, não consegue diferenciar, né, quem não é especialista, tá, no botânico, né, e olha o perfil químico das duas, o HPLC é muito parecido, né, e inclusive o marcador delas, ele tem o mesmo tempo de retenção, gente. Então, aqui é um caso que eu trago para mostrar para vocês o quanto é importante a gente fazer essa caracterização química. Nesse caso, é uma pequena diferença nesses 2 flavonoides, né? Eles têm o tempo de retenção muito parecido, mas eles são substâncias diferentes e por essas 2 substâncias a gente consegue diferenciar essas 2 espécies. Aqui um trabalho nosso também, com essas espécies de coirama, de saião, que são muito usadas para tratar úlcera, gastrite, como cicatrizante também, muito usada no Brasil todo, aqui no Rio Grande do Norte, são muito usadas, mas elas são muito parecidas, né, a folha é muito parecida, as flores não, mas sempre está com flor, e as pessoas tratam elas como se fosse a mesma planta, mas olhem o perfil cromatográfico das duas, que diferente. São flavonoides, né? São flavonoides diferentes, mas vejam que a Kalanchoe brasiliensis tem um perfil bem mais complexo em relação à Kalanchoe pinnata. Então, por isso que é tão importante. Nesse caso, a gente consegue diferenciar as espécies e o efeito farmacológico delas, as duas têm efeito bem interessante, mas a questão da potência desse efeito é diferente, tá? Em função dessa composição química. Em relação, então, aos fitoterápicos, né, tem essas informações bem interessantes, eu gosto muito de ler um material da Agência Reguladora da Europa, ela traz informações muito importantes, assim, e muita explicação em relação aos marcadores, né, então aqui traz uma parte que eu extraí desse material falando aspectos importantes na composição desses fitoterápicos, tá?
dizendo que os fitoterápicos, eles têm uma mistura complexa, né, que isso é característico dos fitoterápicos, ter essa mistura complexa de constituintes, tá? Que eles têm uma proporção desses constituintes nessa preparação que vai variar de lote para lote, devido àqueles fatores bióticos e abióticos que eu falei para vocês, né? E que a preparação, essa mistura de constituintes, ela vai refletir justamente essa variabilidade natural que vai ocorrer durante o processo de extração, né? E é por isso que a gente tem que padronizar ou quantificar esses extratos para conseguir ter um controle de qualidade, né? E aqui eu queria mostrar para vocês o que não se encaixa como fitoterápicos, tá? Então, quando você faz muitos processos que você acaba modificando a matriz natural, isso deixa de ser um fitoterápico, porque às vezes acabam sendo feitos processos como se fosse uma síntese parcial. Você acaba fazendo algumas modificações e aquilo já não é mais não tem mais aquela matriz, aquela original, né? Então, isso não é mais ativo que pode fazer parte da composição de um fitoterápico. E outro ponto extremamente importante, que eu já escutei também algumas pessoas falando, de enriquecer o extrato com o marcador, não pode ser feito isso também. Então, se eu tenho um extrato, que o marcador, por exemplo, o arpagosídeo da garra do diabo, eu cheguei lá no processo final, produto acabado, eu não consegui o teor esperado que eu tinha que ter no produto acabado. Ah, mas eu posso colocar o arpagosídeo isolado, eu compro, né, e adiciono. Não posso fazer isso, tá? Isso já não é permitido, então eu não posso fazer esse tipo de processo na produção de fitoterápico. Tem outras formas de alcançar o teor que eu vou mostrar para vocês. Então, todas as etapas do estudo fitoquímico são extremamente importantes, como eu falei para vocês, desde a coleta, ele é um processo extremamente trabalhoso, mas que a gente tem que ter esse cuidado em todas as etapas, inclusive na secagem, porque eu posso alterar a composição química da planta durante o processo de secagem, de transporte, então a gente tem que ter esse cuidado, né, para conseguir chegar num produto de qualidade, tá? Em relação aos marcadores, tá, já estou finalizando, a Anvisa, ela aceita, né, uma variação do limite de marcador de 15% nos lotes, quando o marcador é o ativo, e de 20% quando ele é o analítico, tá? Então, aqui tem exemplos de marcadores que já se sabe que eles são os ativos, que são responsáveis pelo efeito terapêutico dessas plantas, e de marcadores que são analíticos, tá? E aí, como que a gente faz, então, para conseguir alcançar esse teor no final do produto acabado, quando não conseguiu alcançar o teor? Mistura de lotes. Então, a empresa pode guardar ela vai guardar esses lotes quando teve um alto teor de marcador, e aí, quando ela chega num lote que ela não conseguiu o marcador, ela pode fazer essa associação de lotes, para conseguir alcançar, de extratos, né, para conseguir chegar naquele teor. E quando o teor está muito acima, né, na verdade, muito acima do que é preconizado, a gente pode fazer adição de excipiente para você conseguir esse teor. Lembrando que só o teor não é suficiente, tem que ter o controle do perfil cromatográfico da planta também, tá? Que é isso aqui, ó. Aqui a gente tem uma planta, um exemplo, também Arpagophytum procumbens, tá? A gente tem a mesma planta, análise de amostras comerciais, isso aqui nem é da mesma empresa, né, mas só quis mostrar para vocês que são 3 amostras, né, da mesma planta. Vocês vejam a diferença dos teores, principalmente nessa região aqui, ó, do composto 1 ao composto 4, tá? A gente consegue ver nitidamente a diferença do teor. Tá, então, por isso que é extremamente importante a gente avaliar também o perfil cromatográfico, né, a gente conhecer que a gente tem uma técnica mais simples, que é a cromatografia em camada delgada, para avaliar o perfil, mas que também é uma técnica que está lá na farmacopeia brasileira e que nos dá muita informação, né, para fazer o controle de qualidade da droga e do extrato e do derivado vegetal. Em associação, também tem que fazer a análise dos marcadores, tá? Então, não é fácil, né, trabalhar com fitoterápico em associação, quando tem mais de uma planta, mas tem que fazer a determinação dos marcadores, e caso não consiga, tem que justificar para a Anvisa, mas a ideia é que você tente fazer essa análise com a mistura, com o produto acabado, com a associação, e caso não for possível, você ter o controle individual aí de cada planta, mas com a determinação desse marcador.
tá? Então, é um processo se uma planta não é um processo fácil, né, que é uma complexidade muito grande, imagine, então, com associação de plantas, tá? E duas fontes oficiais, né, sobre que ajudam muito na prescrição de fitoterápicos. Nós temos o Memento Fitoterápico, que é disponível, né, de forma gratuita. Lá ele traz, não, claro que não tem todas as plantas, tem algumas, mas lá ele traz como que deve ser administrado, e é interessante que ele traz, inclusive, a diferença de droga vegetal. Ele coloca lá, se for a droga, se for o extrato, quanto que deve ser administrado, né? Quando é droga vegetal que você vai fazer a utilização, a quantidade que você tem que usar é bem mais alta, né? E o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, que também traz desde preparações que podem ser feitas em casa, preparações que podem ser feitas em farmácias de manipulação, em farmácias públicas, farmácias vivas, né? E que vão orientar também quanto que deve ser utilizado, tá? E para finalizar, né, eu queria deixar esse recado, porque com tudo que eu falei, a gente tem que viver combatendo essa ideia de que produto natural, as pessoas acreditam, né, que produto natural não faz mal, e a gente tem que sempre combater essa ideia que, na verdade, é um grande erro, né, as plantas têm uma complexidade química muito grande, é mentira dizer que não tem substância química, tanto que elas têm interação, né, planta-medicamento, podem causar toxicidade, então pessoas que fazem uso de medicamento têm que tomar cuidado, porque às vezes elas não podem usar aquele fitoterápico, mas elas acham que é porque é natural, não faz mal e que não vai ter interação. Então a gente vive nesse combate, né, e aqui eu quero mostrar para vocês que Leandro falou no início, o nosso projeto de Fitoterapia com Ciência. É um Instagram que foi criado, é um projeto de extensão, né, coordenado por mim aqui na UFRN, que foi uma forma de nós, cientistas, nós conversarmos com a sociedade, né, a gente sair da universidade, conversar com a sociedade, com a população no modo geral, e tentar passar informações seguras sobre o uso racional de plantas medicinais e de fitoterápicos. Então, a gente vive tentando passar conceitos, explicar de uma maneira simples, né, aquilo que nós sabemos, e a gente aprende muito também conversando com as pessoas, né, e combate a fake news, que é um grande problema nessa área, a gente tem que ficar é igual uma praga, né, na área de produtos naturais, muitos produtos comercializados por aí sendo são vendidos como se fossem fitoterápicos e não são, e muitos deles contêm substância sintética, na verdade, né, não declarada, que é o nosso grande problema, tá? Então, muito obrigada a todos, eu acabei esquecendo de divulgar a revista Flora, mas não queria perder a oportunidade de falar dessa revista, né, a revista, então, da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, foi lançada agora em novembro, é uma revista de divulgação científica, tá, acessem o site lá da revista, que é uma revista com uma linguagem acessível, né, online, e a gente espera realmente contribuir muito com vários assuntos na área de farmacognosia, de uma maneira mais acessível mesmo, né, mais simples, com uma linguagem mais fácil, tá? Muito obrigada a todos. Valeu, Silvana, muito obrigado. Para não ficar essa imagenzinha da folha aí, da marca do Prate Ensino, eu vou pedir para você me devolver a função de anfitrião. Aí Vamos lá, eu tenho que só aprender aqui agora. Você vai lá em participantes, aí tem palestrantes. Deixa eu só achar aqui. Participantes. Isso. Aí tá. Você vai clicar onde eu tô com o botão direito ali, ou no mais, você vai devolver a função de anfitrião para mim. Aqui eu acho, né? Make host, é isso? É. Tá. Pronto, agora. Tô de volta! Muito bom. Nossa, muito, muito legal todas essas informações que você trouxe para gente. Tá chovendo de perguntas aqui, então eu vou tentar dar uma organizada, porque, veja, o perfil dos participantes do FitoWeb, que já são 10 edições, eu já conheço uma maior parte das pessoas que estão aqui, então é um corpo de pessoas que estão aí com a gente toda semana, estudando fitoterapia, então eu já sei que são pessoas que praticam clinicamente, e aí, estrategicamente, eu defini esse tema e chamei você porque você tem essa experiência grande aí na universidade, né, em relação a marcadores, e nós temos uma série de dúvidas do ponto de vista da prática clínica mesmo, porque, enfim,
essa interface tem que ser melhor trabalhada. Então, eu vou tentar fazer uma coisa mais objetiva aqui, mas tem muita pergunta. Hoje choveu, viu? Vocês se empolgaram hoje, viu, pessoal? Eu estou tentando colocar na tela inteira ainda. Agora acho que deu. Enquanto isso, porque você aparece... Tá tudo tranquilo, né? Estão me visualizando. Tá aparecendo então tá bem, então vamos continuar. Maravilha. Vamos lá. Então, eu vou primeiro ler aqui as perguntas do botão de perguntas e respostas que ficou aqui. Tem 14 aqui, tem mais algumas no chat, mas vamos ver se a gente consegue matar tudo hoje. Vamos lá. A Patrícia Morimoto pergunta se é possível anular intencionalmente o marcador. Eu não sei por que isso aconteceria, mas é possível, né? Sim, Sim, a gente pode. Assim, gente, na verdade, a gente pode manipular até um cromatograma, se a gente quiser, né? É possível, sim, fazer isso. Não sei se ela quis falar na prática, no laboratório, ou o cromatograma. É claro que mas é uma coisa totalmente antiética, né, da gente fazer isso, mas a questão de artigos é com certeza que pode acontecer. A gente tem muita desonestidade científica, né? Mas, assim, anular, eu não sei se você quis dizer se era retirar a atividade. Se for retirar a atividade, só se você tirar a substância do extrato. A gente consegue selecionar, dependendo dos solventes que a gente trabalha, né, a gente tem diferentes tipos de polaridade, então a gente consegue mexer na química do extrato de acordo com os solventes que a gente use, com as técnicas, tá? Nem sempre é um processo muito fácil, depende tudo da complexidade desse extrato, mas a gente consegue concentrar nos metabólitos de interesse e retira aqueles que nós não temos interesse. Não sei se era questão de anular, retirar um metabólito do extrato ou anular a atividade farmacológica. E se ele estiver lá dentro, ele vai atuar, né? Talvez se você puder colocar para nós aí no chat, só para a gente entender melhor a tua pergunta. Eu não sei se eu consegui responder, mas assim, é tudo um desenvolvimento, né? Quando a gente está trabalhando com essa parte, não é um processo fácil, assim, trabalhar com fitoterápico, essa parte que eu mostrei para vocês, né? Tem várias pessoas do país que trabalham, né? As indústrias, tem os pesquisadores, né? Mas realmente não é um processo, assim, vai depender muito da planta. Aquele exemplo que eu mostrei da Kalanchoe, que a gente trabalha no laboratório, uma delas tem perfil bem mais simples, nós já temos análise quantitativa, tá tudo pronto com ela. A outra tá dando um trabalho muito grande, vocês viram a complexidade que é para a gente conseguir separar, fazer análise quantitativa. Então, depende muito da matriz que a gente está trabalhando, tá? Perfeito. Vamos para mais uma? O Rafael Conte, que também está aqui com a gente toda semana, sempre manda umas perguntas cabulosas, como a gente chama aqui no Nordeste. Ele está perguntando o seguinte: os óleos essenciais são obtidos por extração, em sua maioria, por arraste a vapor. Porém, tenho dúvidas quanto à diferenciação de seu emprego na fitoterapia ou aromaterapia. Esses óleos, onde eles se enquadrariam? Tipo, fitoterapia ou aromaterapia? Aí ele continua. Os dois, né? Aí ele continua. Inclusive, tenho visto uma tendência no uso oral de óleos, o qual tenho visto, aliás, ainda acho pouco preocupante por ainda não ter muitos estudos com essa via de administração. Saberia informar se existe algo que explique melhor algo sobre óleos como fitoterápicos? Eu acho que ele menciona, claro, aqui os óleos essenciais, né? Tem, sim, ativos de fitoterápicos que são óleos, né? Tem uso tópico, a gente tem produto no mercado, inclusive o Axeflan. Não sei se vocês conhecem o Axeflan, né? Anti-inflamatório, que é da Cordia verbenácea. Os ativos são terpenos. Então, assim, essa questão do uso oral eu acho bem complicado, né? Os óleos, eles têm uma complexidade também, química muito grande, né? A gente tem, os óleos têm um efeito terapêutico muito interessante, né? O eucalipto, por exemplo, é muito conhecido essa questão, mas é a questão de inalação, né? O uso oral acho complicado, né? A aromaterapia é muito utilizada, ela está cada vez mais forte, eu vejo, assim, um mercado bem promissor, mas a aromaterapia não é fitoterapia, acho que a gente tem que deixar bem claro que é diferente, assim como a homeopatia, né? Também é outra forma de tratamento, né? O princípio é diferente, os ativos são diferentes e o princípio da aromaterapia também é diferente, tá? Então, a gente não pode, tem que saber separar, né? Que a fitoterapia, ela segue a linha dos sintéticos, né? Na verdade, a mesma forma vai combater uma dor, vai combater, vai diminuir os níveis de glicose, de colesterol, enfim, ela vai seguir a mesma linha. Então, eu acho isso complicado, essa questão que tem que tomar cuidado com os óleos, né? Eles têm vários relatos de toxicidade associados aos óleos, e a questão da qualidade.
Óleo, assim, a gente tem que comprar de empresas de qualidade, tá? Eles têm um valor mais alto, mas a gente tem que comprar óleo essencial e não essência também, que é outro problema, né? As pessoas confundem óleo com essência, e essência não é óleo essencial. Ali são substâncias sintéticas e não tem a matriz original do óleo essencial, tá? E é claro que o valor é bem mais baixo, né? Difícil é conseguir identificar o que que é uma empresa que vende produto com boa qualidade, né? Porque às vezes ele faz ali uma adulteração, coloca 10% ali de 20%, né, de um, sei lá, de um solvente, de um expiente, você ainda tem propriedades que parecem realmente ser o óleo essencial puro, mas ele está levemente diluído, né? É muito complicado, bota um Eu acho solvente para aumentar o que volume, eu acho que a Anvisa sintético. Eu acho que a Anvisa deveria regulamentar melhor isso. Agora não é a prioridade da Anvisa, a Anvisa está com outras É. pautas urgentes, né? Mas eles estão trabalhando assim, vão sair várias atualizações. Eles até teve uma live com o João Paulo, né, da Anvisa, eu tive esses dias para causa da Flora, e ele comentou, inclusive, a Instrução Normativa 2, né? Ele disse que vai ser publicada uma nova Instrução Normativa. Perfeito. Mas essa coisa da qualidade dos óleos essenciais, porque eles entram como produtos cosméticos, né? Mas E a mesma coisa o suplemento, né? Outro problema também, né? Pois é. Eu acho que caberia uma regulamentação nesse sentido. Muito bom. Fernanda pergunta aqui o seguinte: o Bioflan citado como extrato seco, e a instrução normativa, quer dizer, o Bioflan, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é que o Bioflan tem uma especificação de extrato seco e ela diz que na instrução 2 de 2014 fala de outro tipo de extrato. Ela pergunta se isso não interferiria na dose. Não, é porque assim, ó, você é via oral, né? Você tem que seguir via oral, seguir indicação e o teor de marcador. Aí você pode criar uma cápsula, um comprimido, o extrato você pode fazer da forma como você quiser esse extrato, diferentes tipos de métodos, solvente, desde que você mantenha aquilo que está ali na Instrução Normativa 2, todas as orientações que estão ali e a via, né? Muito importante não alterar a via de administração, tá? Não sei se eu fui clara, mas a empresa pode desenvolver o produto acabado que ela quiser, tá? Desde que ela desenvolva e valide o método, né? Isso, ela tem que comprovar a qualidade. A instrução normativa, a empresa tem que focar na qualidade, porque a eficácia e a segurança já está garantida, né? E se for um produto inovador, ela vai ter que provar clinicamente. Aí ela vai para os medicamentos fitoterápicos, né? Ela vai para outra categoria e vai provar que é o que muita empresa também quer fazer, né? Tem produtos inovadores no mercado, né? Perfeito. Olha, a Mariana pergunta aqui o seguinte: muitas prescrições não apresentam o marcador como referência para a dose. Na manipulação, como devemos proceder? Olhar a referência dessa instrução normativa e comparar nossos insumos com as especificações da mesma? Olha, eu te falei lá no início que eu não trabalho com a parte clínica, eu acho tão complicado, mas eu faço tanto trabalho com isso na minha disciplina, inclusive concluí hoje um trabalho desses com os alunos. Nas empresas, algumas do Brasil que eu analiso para fazer esse trabalho, eu vejo que eles colocam lá a orientação de quanto que deve ser administrado de acordo com o que você vai usar, se é o extrato, se é a droga vegetal, eles colocam se é a preparação caseira, que vai fazer uma infusão, mas algumas empresas não, algumas que vendem insumos e importadoras, elas só colocam para que vai ser usado, né, qual é a ação, mas elas não colocam nenhuma outra informação. Então, ali tem uma informação da empresa, que eu imagino que deve ter feito um estudo sobre aquilo, para, né, um levantamento para colocar, tem as informações oficiais, né, do governo, tem alguns livros, e Leandro, inclusive, indica alguns livros, né, eu já vi vários livros que ele indica que são seguros, que eu acredito que devem auxiliar bastante nessa prescrição em relação aos manipulados, que realmente não é fácil, porque os manipulados, eles têm lá o teor, eles têm geralmente o teor, né, mas aí você não tem às vezes você não, se ele não tem um outro, você não tem essa questão de como fazer associação com o marcador de quanto você vai usar por dia, então é mais difícil você realmente fazer isso. O industrializado, por ele ter toda essa rigidez, né, ele é bem amarrado, a gente consegue fazer essa associação. Os manipulados eu acho mais difícil, mas o que é importante, assim, eu acho que na hora que vai prescrever, é deixar claro se você quer o extrato, porque eu vejo muito, né, às vezes o prescritor quer o extrato, mas ele não faz a prescrição da forma correta e a pessoa usa a droga vegetal, então ela está usando uma quantidade muito menor. Então, tem que deixar claro se vai ser a droga, porque tem a cápsula com a droga, embora eu não seja a favor, né, minha opinião, mas tem o fitoterápico com a droga vegetal ou com o extrato manipulado.
Então, tem que deixar claro também para o paciente, na hora que ele for na farmácia, o que ele vai pedir para manipular. Isso tem que estar na prescrição, né? Se você colocar lá o teor do marcador, que tem que ter o extrato 10%, isso tem nas empresas que vendem insumos, né? Tá escrito lá. Aí o farmacêutico, na farmácia de manipulação, ele vai saber que a pessoa quer o extrato, não é a droga vegetal, né? Há uma preocupação grande, na minha opinião, sobre isso, vou fazer um comentário sobre essa pergunta, que é a seguinte: quem prescreve o produto manipulado tem que ter um olhar bidirecional, tem que ter um olhar primeiro na literatura, onde ele está se baseando para decidir como ele vai prescrever. Então, ele decidiu prescrever, vamos lá, um extrato de crocus açafrão chamado de verdadeiro, né? Utilizado para tratamento de sintomas de humor, de ansiedade, depressão, enfim. E uma planta que tem um bom nível de evidência, inclusive. Só que quando você vai ver os estudos, eles têm lá uma padronização que em torno de 1,1 a 1,2% de um marcador, que é o chamado safranal, e você tem um outro teor, que é de crocinas, né? Então, tem uma dupla padronização. Aí, você tem valor X aí para esses marcadores. Quando você vai para o mercado, aí você vê que os fornecedores, eles têm realmente o produto, eles têm o extrato hidrocólico feito da mesma forma do estigma da planta, tá tudo certinho. Mas daí, o teor dos marcadores é menor do que os artigos. Então, assim, a dose, se você prescrever os 15 miligramas que são mencionados lá nos artigos, desse produto que está disponível aqui, você não vai ter o efeito que se quer. Então, você tem que prescrever uma dose bem maior. Então, é muito mais trabalho para quem está prescrevendo manipulado, porque você tem que fazer uma parte, preencher uma parte, uma grande lacuna que é deixada no meu entendimento, sim, eu acho que é deixado pelas autoridades sanitárias, porque eu acho que isso deveria ter uma regulamentação melhor. Eu acho que aí abre-se uma brecha também por parte dos fornecedores, que às vezes não ficam atentos a isso e não fazem essa correlação correta com a literatura. Tem fornecedores que trabalham super bem, mas eu já vi coisas que não fazem o menor sentido, inclusive. Então, propondo exatamente isso, a dose de um produto, porque o artigo publicou assim, mas quando você vai ver nos materiais e métodos, não é o que está sendo oferecido no mercado, né? Às vezes é um padronizado em outra coisa, inclusive, não é só a questão de teor. Aí, a farmácia de manipulação que não vê isso e o prescritor que não vê, ou seja, quem está prescrevendo tem que, é aquela teoria do queijo... Do queijo vai ter que suíço, estudar, né? muito, né? Tem que estudar bastante. Leitura de artigo científico, na verdade, não é. É por isso que eu falei que não é fácil fitoterápico manipulado. E eu concordo com você, Leandro, essa questão. Eu sempre digo para os meus alunos que fitoterápico manipulado é um mundo. Né, um mundo à parte, não, a gente pode comparar com os industrializados, e é extratos novos o tempo todo, né, e é muita informação, e assim, quando a gente vai para os sites das empresas, algumas, eu sinto realmente, como o Leandro falou, não sei se foi exatamente isso, mas eu sinto, assim, uma problemática nesse material que está lá sendo divulgado, e eu não concordo com aquela forma como foi divulgado, eu vejo vários problemas, primeiro porque tratam a planta como um todo, a planta não pode ser tratada, tem que tratar da parte que está sendo comercializada. Se for semente, trabalhos relacionados com semente, você não pode colocar referência de folha. São partes diferentes, com composição química diferente, então eu vejo muito isso, e vejo muito também a confusão de substância isolada e extrato. Então eu vejo um grande problema, e aí termina com essa questão de qual é a dose do manipulado, que eu realmente acho que teria que ter um trabalho assim, em nível... realmente dos órgãos, né, para fazer orientação nesse sentido para os fitoterápicos manipulados. Eu acho sim que devia ter uma regulação específica. Muito bom. Essa pergunta foi respondida. Aí o Rafael manda mais um aqui, interessante. Com o avanço das técnicas hifenadas, espectrometria, espectroscopia, não seria mais fácil a quantificação destes marcadores, pelo menos das plantas mais utilizadas, já compreendendo que para as pouco estudadas, o estudo fitoquímico com isolamento do maior número de compostos ainda seja necessário? Aí ele conclui, o que ainda tem impedido com que a quantificação desses marcadores ocorra? Sim, é porque assim, Rafael, primeiro, as técnicas mais modernas, elas não estão na farmacopeia brasileira, tá? Primeiro ponto, nem todas as empresas têm como fazer essas análises, tá? Então, a primeira
né? E a questão de isolamento, não necessariamente a gente tenha que isolar o metabólito. Na pesquisa, muitas vezes a gente isola porque a gente não tem recurso para comprar o padrão, né? Ou então a gente isola porque não tem um padrão comercial daquela planta para vender, o marcador. Então a gente tem que isolar, caracterizar e nós vamos usar aquela substância como padrão, porque não tem para comprar. Então são vários problemas que tem, mas essa questão do isolar, o que impede, na verdade, é porque é muito complexo, assim, né? A farmacopeia está sempre trabalhando para cada edição tentar atualizar e inserir novas monografias. Então, teve assim um aumento grande de monografias de plantas, né, dos últimos anos, e agora já vai começar trabalhos, né, eu até estou inserida nesse trabalho agora por convite do professor Luiz, da Federal de Pernambuco, para fazer parte desse grupo para elaboração das novas monografias, né, da farmacopeia, mas não é um trabalho fácil, assim, né, porque tem questão financeira, tem que ter recursos humanos para fazer isso, tá, então não é tão simples, a questão das técnicas hifenadas para as grandes indústrias farmacêuticas, tranquilo, né, e também para pesquisa, quem tem esses equipamentos, né, mas nem sempre é uma realidade da rotina, então a gente tem que pensar nisso também, tá? Uhum, perfeito. Bom, a pergunta da Fernanda aqui era sobre óleos essenciais de uso oral, acho que isso já foi respondido, né? A gente já falou, inclusive sobre o controle de qualidade, que já foi mencionado. Aí o Raoni faz uma pergunta interessante. Se o óleo essencial é um produto de extração, posso chamá-lo de extrato ou não? Ele é o derivado, porque para a Anvisa, né, o conceito que está lá na RDC 26 é interessante que o início dela tem os conceitos, de todos os conceitos importantes da área, e derivado vegetal está lá dizendo que é o produto da extração, é o extrato, e lá aí tem o exudato, óleo fixo, óleo essencial, tudo isso é considerado um produto de extração. Beleza. Minha amiga Sula está aqui perguntando, Sula de Camargo, que também é professora da pós Praticino. Ela está elogiando tua palestra, excelente, alto nível. Obrigada. Aproveitando, uma dúvida. Existem empresas que comercializam um produto como sendo fitoterápico, mas o produto é obtido do suco do fruto e liofilizado na sequência. Isso seria um fitoterápico? Pode ser, mas porque assim, se for um produto, na verdade, que segue depende do que você está querendo dizer. Se ele seguir a legislação, né, conseguir um registro, ser comercializado, sim, ele comprovou segurança e eficácia, mas geralmente no caso do suco é mais fácil por outros caminhos, né, com o caminho de suplemento, por exemplo, por outros caminhos mais fáceis, porque para chegar a desenvolver um medicamento, conseguir registro, fitoterápico, é todo o caminho de um medicamento sintético, é um caminho longo, é muito investimento, são anos de trabalho, não é barato, tanto que os fitoterápicos industrializados, se vocês forem ver o preço em farmácia, não são baratos. Só alguns extratos que já são bem tradicionais, né, que na verdade, muitos para o registro simplificado, o custo é menor, mas esses fitoterápicos novos, eles não são baratos. O Acheflan, né, que é um grande exemplo, na verdade, se vocês forem olhar o valor dele, ele é comparado com, ele é mais caro que os anti-inflamatórios, né, só que ele é um produto muito bom. Então, assim, tem essa questão que tem essa questão que tem o desenvolvimento, né, não sei se eu respondi a pergunta. Olha, pelo que eu conheço, Sula, que a gente faz parte de um GT, a gente tem uma... Ela deve estar se referindo ao produto manipulado. Olha, ela está acabando de mandar aqui no chat. Porque, vamos lá, tem um produto que ele é um suco liofilizado de um tipo de laranja. Ah, já sei qual é Mesmo. essa laranja famosa. A laranja Moro, não do Sérgio Sim. Moro, mas a laranja Moro. Já sei qual é. Exato. Aí é o que acontece. Esse produto ele tem a alegação do fornecedor é para manejo ou para gerenciamento do peso. Veja, gerenciamento do peso, do meu entendimento, é uma situação em que você pode ter o paciente doente, se ele for obeso ou não. Então tem essa... Você até faz, ele está eutrófico, mas o que você quer basicamente é diminuir um pouco o percentual de gordura. Mas quando o fornecedor bota isso para as farmácias, ela traz toda uma caracterização terapêutica. Sim. E o produto é padronizado, inclusive. Aí a pergunta é essa: um extrato que é padronizado, ele pode ter... ele pode ser atribuído a característica de alimento?
Então, assim, na verdade, um outro grande problema que eu também, né, eu até tirei o teu slide na palestra, eu tirei, mas era a questão dos suplementos e toda a parte de alimentos, né, eles, é um caminho mais fácil, né, e só que não pode ter alegação terapêutica, esse é o grande problema que eu acho que a Anvisa está tentando contornar, que muitos eles têm alegação intrínseca ali, alegação terapêutica, eles deveriam ser fitoterápicos, mas não são, eles estão nessa outra categoria, né, um caminho muito mais fácil, mas isso acontece muito, assim, eu Ou digo que seja, tá na zona nebulosa e é muito salve complicado, quem mas a puder, né? Anvisa já está resolvendo essa situação, né? E tem muitos produtos, inclusive, que entram dos Estados Unidos aqui, porque lá fitoterápico não é medicamento, e aqui no Brasil eles são suplementos, mas deveriam ser medicamento, tá? Então é muito complicado, não é É. fácil, é um longo caminho. Muito bom. Vamos para mais um aqui. Nayara está perguntando: você poderia explicar novamente sobre a cúrcuma? Só que a questão da diferença quando falamos em curcumina e cúrcuma em pó. Tá. Uma vez, na verdade, é porque assim, ó, as pessoas usam muito também o pó, né? Em casa, alimento, na verdade, fazem alimentos, então a gente só tem que, é aquela, o que eu já te falei das outras perguntas, a gente tem que diferenciar a planta pó pulverizada, né? Eu pegar uma planta, imagine que eu vou lá no quintal, pego uma planta, eu seco e trituro essa planta. Isso eu posso fazer virar um pó no liquidificador. Eu estou comendo o pó da planta. Então é diferente eu comer o pó e eu tomar o extrato de uma planta. Quando eu estou administrando o extrato, eu já tirei toda a estrutura celular. Eu só estou com as substâncias químicas, então a questão do metabolismo é muito diferente, né? E quando eu estou com a planta inteira, eu estou comendo a planta, a estrutura e os metabólitos que estão ali. Os metabólitos, eles estão lá, a estrutura celular é muito complexa, né? Então, a extração, ela tem que ser muito eficiente para conseguir retirar os metabólitos da planta, onde eles estão armazenados. É por isso que eu tenho que triturar a planta antes, para facilitar esse processo. Então, a cúrcuma é a mesma coisa, a cúrcuma pó, o extrato rico, que tem 95% em curcuminoides, e a curcumina isolada, são coisas diferentes. Tá? Não quer dizer que o extrato não tem efeito. Claro que o extrato tem efeito 95%, mas eu vejo muito estudo clínico com curcumina isolada. Eu nem sei se tem para vender no Brasil, acho que nem tem, né? Tem, Curcumina no tem, Brasil tem agora? Ah, tem. tem, realmente tem. Eu vi realmente que uma empresa, eu só conheço uma, na verdade, então posso estar enganado. Mas muitas pessoas traziam de fora. Eu vi, inclusive, trabalhos estudos clínicos para tratar doença inflamatória intestinal crônica, pacientes tomando curcumina e o tratamento padrão, né? E fazendo associação, e melhorou muito a qualidade de vida dessas pessoas. Mas aí era a curcumina isolada. Então, a gente tem que saber só cuidar isso também. Metabólito isolada não é o extrato, tá? Isso eu vejo muita confusão. E o Mutori, né, que é um produto do Axê, ele Isso. é um caso interessante, porque ele é um extrato da cúrcuma longa, ele é padronizado realmente, ele tem Ele é recente, né? 20% de flavonoide, de curcuminoides, ele tem, eu acho que ele tem uns 3, 4 anos mais ou menos, não é antigo não, realmente. Mas ele está aqui, 250, vai dar o quê? Vai dar em torno de 20% de curcuminoides, 25, aliás, 25% de curcuminoides, só que é uma matéria-prima que é complexada com fosfolipídios. Você tem polissacarídeos aqui da soja, e aí existe um processo de incorporação, não sei qual é exatamente a tecnologia, mas até o nome do insumo já é conhecido, que é o Meriva. Sim. E aí a biodisponibilidade disso aqui é completamente Uhum. diferente da biodisponibilidade Que tem do problema, né, com a da curcumina longa. biodisponibilidade. Uhum. Exatamente. Aí, assim, às vezes acontece isso, mas isso aqui claramente é um fitoterápico, apesar Isso. dessa intervenção tecnológica aí na incorporação com É. esses polissacarídeos da soja, né? E tem, acho que uma matéria-prima, um insumo da galena, se eu não me engano, também, que tem foi melhorado em relação a isso, né, para melhorar a É. biodisponibilidade. Também acho que surgiu no passado, se eu não me engano. A Fernanda está perguntando aqui, o que acha sobre os complexos fitoterápicos vendidos em farmácias magistrais? Como ficaria o controle de qualidade? Olha, então, assim, tudo que eu falei aqui na palestra, o controle de qualidade, toda a parte farmacopeia, tudo para os fitoterápicos industrializados. Os manipulados, eles têm a qualidade sim, né? Aí cabe à farmácia, aos farmacêuticos, quem faz a compra, conhecer o fornecedor, né? Ali na farmácia de manipulação, no meu ponto de vista, o primordial é você
cuidar a qualidade do fornecedor. Então, você tem que conhecer, se a matéria-prima vem lá da China, da Índia, você tem que conhecer o fornecedor de onde você compra essa matéria-prima, para você ter certeza, você vai receber o laudo, né, com o controle de qualidade que foi feito, mas, assim, eu acho, assim, que é fundamental você conhecer o fornecedor, né, porque você comprar, assim, uma matéria-prima à escura, sem saber como que é feito todo esse processo. A mesma coisa, óleo essencial, conhecer o local que você compra, sabe? Porque nesse caso dos manipulados, é a qualidade. Porque muitos estão nessa categoria, eles entram por causa da medicina tradicional chinesa, né? Todo aquele conhecimento tradicional associado. E hoje não, né? Desde 2014, né, que tem a RDC 21 dos tradicionais, né, da medicina tradicional, que são aqueles produtos que são comercializados hoje, que tem que estar descrito o produto tradicional da medicina tradicional chinesa, desculpa. Tem várias empresas que têm esses produtos, né, inclusive com cúrcuma, mas tem que estar descrito no rótulo, né, e isso não é fitoterápico também. Perfeito. Ó, o Luiz pergunta aqui, quando não há quantidade suficiente de marcadores em uma amostra de produto tradicional ou medicamento fitoterápico, ele não é comercializado? Não, aí se é aquilo que eu falei, né? A empresa vai adequar, falei no final da palestra, ela pode adequar o teor no final, tá? Então tem essa opção. Primeira opção que tem a variação que é permitida pela Anvisa. Porque é uma mistura complexa, não tem como agir igual de um sintético, né? E a segunda é que a empresa pode fazer a mistura de lotes e também adição de recipiente quando tiver muito acima, tá? Então isso é permitido. O que eu não posso é adicionar substâncias isoladas, né, para atingir o teor. Perfeito. Bom, eu acho que dá tempo para mais uma pergunta. Pode ficar tranquilo. A gente tem aqui uma pergunta de outro Rafael Silva agora, perguntando o seguinte, com relação à padronização, como a empresa fabricante garante, em questão de metodologia, que um comprimido de extrato seco, por exemplo, contém teor X de Como que princípio faz ativo isso? vegetal? Tá, vou te explicar o seguinte, eu não tenho experiência na indústria, eu tenho experiência com a pesquisa e eu estou começando a fazer isso, e eu acho difícil, né, trabalhar com produto acabado, a gente na pesquisa, a grande maioria dos professores, dos pesquisadores trabalham com esses extratos, né, e só que nós, como a gente, assim como outros pesquisadores, a gente acaba evoluindo e chegando no estudo clínico, então nessa fase que nós estamos, a gente está aprendendo a fazer isso com produto acabado. Tá? Então, como que a gente faz, por exemplo, com uma cápsula, né? A gente faz, no nosso caso, uma parceria com uma farmácia de manipulação, né, para fazer encapsulação com o extrato, e aí a gente pega, né, a gente segue os ensaios da farmacopeia brasileira, mas a gente pega um número X de cápsulas, faz a extração do conteúdo da cápsula, a gente abre a cápsula, coloca, né, num becker, com solvente que tem afinidade pelos marcadores, então, por exemplo, se são polares, eu posso usar um metanol, né, vou fazer essa extração, deixar em agitação, fazer a extração, e vou repetir esse processo várias vezes, até eu faço filtração de cada vez, né, coloco solvente novo, e vou repetindo até eu garantir que eu extraí todo o conteúdo da cápsula, e aí a gente faz análise cromatográfica para ir para ter certeza que a gente esgotou essa extração. Nós estamos trabalhando dessa forma, tá? Então é assim que a gente está fazendo. Às vezes tem que fazer 7, 8 extrações para conseguir garantir que não tem mais marcador. E a gente vai fazendo a análise, padroniza, né? Quantas extrações são necessárias para garantir. Então, eu faço análise da primeira, intermediária, das últimas, para garantir que eu não estou mais detectando aquele marcador. Então, que eu extraí o conteúdo, tá? Nós estamos fazendo assim, estamos aprendendo, na verdade, né, para a indústria. Imagino que seja um processo bem mais fácil, mas eu também não sei o quanto é mais fácil, porque em função da complexidade, né, que é principalmente se for uma associação, tá? Mas é assim que funciona. E se for um creme, uma solução oral, de todos os jeitos você vai ter que usar uma maneira de conseguir quantificar no produto acabado, tá? Muito bom. E aí tem a última pergunta aqui. Tem mais duas, na verdade. Vamos para mais duas aqui, depois a gente encerra, porque eu acho que a gente conseguiu esgotar bastante aí também o tema. Mas o Rafa está dizendo que assistiu uma palestra sua, e se ele não está enganado, você comentou que não era bom falar fitocomplexo. Qual era a mesma terminologia que devemos empregar para esse termo? Assim, se bem que tem na Anvisa, né, Rafael, é que, assim, eu acho que a gente tem que padronizar, na minha opinião, sabe? É uma opinião minha, né, de a gente padronizar os conceitos para ficar mais fácil
a população, para os prescritores da área da saúde, porque acaba tendo uma confusão muito grande, né, em relação, por isso que eu acho, assim, usar os termos como está na RDC, fitoterápico, medicamento, produto tradicional, a Anvisa agora usa muito, né, o termo derivado vegetal para o produto de extração, droga vegetal ao invés de planta seca, enfim, é uma opinião minha, né, mas eu sei que tem muitos locais é usado o fitocomplexo. Muitos documentos a gente encontra também. E aí tem fitoquímicos também, né? Fitoquímico é a mesma coisa. Eu vejo assim, ó, farmacêuticos, né? Quem é da farmácia, geralmente de formação, químicos, né? A gente que trabalha com fitoquímica, a gente trata sempre como produto natural, metabólito secundário, substância isolada, a gente não trata como fitoquímico. Para nós é o estudo fitoquímico, a gente vai estudar, tem toda uma etapa, né, de estudo fitoquímico. Mas eu vejo, por exemplo, profissionais da área da nutrição usam muito termos, os fitoquímicos ativos da planta, né? Eu acho que acaba sendo coisas diárias, mas a nossa área que estuda a questão dos metabólitos secundários e tal, a gente trata mais não usa muito esse termo, a gente nem usa isso no ensino, né, durante o ensino, o termo fitoquímico, a gente usa estudo fitoquímico. Tem uma palavra, Silvana, que eu vi uma vez o pessoal comentar, fitossêuticos, eu fiquei pensando sobre isso. Esse eu não conheço. O que é? Fitossêutico foi enfim, o neologismo, né? Temos que tomar cuidado com isso, porque eu acho que isso pode criar rupturas conceituais que podem deixar a gente num ambiente meio distópico, assim, sobre as coisas. Então, assim, eu sou conservador nesse sentido, porque senão a gente vai para um caminho que... e aí se perde, né? Então, o conceito de nutracêutico é uma coisa que não está clara ainda. Você vai pesquisar 10 autores, os 10 vão falar coisas completamente diferentes. Não é consenso. A gente entende mais ou menos como você tem citação na literatura, mas você pega os estudos que tentam delinear o conceito, você não encontra, não tem ainda. Aí a pessoa aparece com fitossêutico, eu falei, pronto, agora eu vou ter que estudar o quê? Meu Deus, não sei o que eu vou estudar. E aí, para finalizar, o Rafael aqui pergunta, tirando a questão da padronização, qual ou quais dificuldades você apontaria para o desenvolvimento de fitoterápicos? Ai, Rafael, olha... Eu acho, né? assim, que a gente tinha que ter uma parceria muito forte com a indústria, né? Sabe que o sonho dos pesquisadores, a grande maioria, é desenvolver o produto. O meu sonho né, desenvolver um produto, né? A gente está muito mais próximo, assim, das indústrias, né? Alguns já têm parcerias, nós já temos exemplos de sucesso de fitoterápicos que chegaram ao mercado parceria indústria-universidade, mas eu acho que seria tão melhor se fosse mais forte, né? A gente tivesse mais chance de apresentar nossas ideias para a indústria, assim, porque tem tanto trabalho que às vezes a gente está indo talvez para o caminho errado em alguns momentos, e a indústria, e se a gente tivesse essa parceria, ia fazer sempre e seguir o caminho certo para chegar no produto acabado, porque às vezes algumas etapas que a gente desenvolve, talvez para a indústria não seja interessante aquilo, ou o pedido de depósito patente que a gente faz, que a gente está aprendendo, e hoje a gente trabalha muito com isso, talvez também não é o que a indústria quer, ela ia fazer de uma forma diferente, modificar, então se tivesse mais, né, tem vários pesquisadores que já têm, mas a gente precisa, acho que mais e mais essa parceria para trabalhar junto, e assim, o financiamento é extremamente complicado, é muito caro fazer, tudo muito caro nessa questão de compra de reagentes, equipamento, manutenção, então sem financiamento a gente não consegue fazer pesquisa. A gente faz, assim, milagre. Eu digo assim que a gente faz milagre com o que a gente tem em relação a recursos, a laboratório, mas a gente forma muitos recursos humanos realmente de qualidade, mas com um esforço, assim, tremendo aqui no Brasil. A gente forma muitos marinheiros, né, para navegar em mares complicados, né? Barcos furados, Costumo mares dizer que eles agitados. tiram leite de pedra, assim. Claro que nós temos laboratórios extremamente estruturados, com muito recurso, mas se bem que hoje estão todos com, né, passando por uma fase difícil, mas o meu exemplo, né, eu não tenho uma estrutura, assim, eu não tenho uma estrutura que eu gostaria, né, não tenho nem os meus alunos andam de laboratório em laboratório de um lado para outro para conseguir fazer pesquisa, mas eles conseguem fazer com muito esforço, porque senão não seria possível. Que bom. Bom, acho que estamos conversados. Acho que a gente conseguiu trabalhar bem o tema. Eu queria agradecer aí aos quase 50 participantes que estiveram aqui com a gente nessa noite. E agradecer especialmente a você, Silvana, que aí prestou o seu tempo aí para nós e contribuiu muito para uma ampliação, né, e um aprofundamento sobre esse tema, marcadores
que é importante e que os profissionais de saúde que estão aqui, que eu sei que muitos deles são clínicos, eles tendo essa visão, esse olhar, né, de quem está desenvolvendo, de quem está pesquisando, de quem está, enfim, inovando, e é fazer exatamente o que a gente chama de uma comunicação mais translacional, né, na pesquisa. Ou seja, você sai da bancada, mas você vai lá para a mesa do consultório, você vai para a beira do leito ou algo assim. Então, é muito importante esse bate-papo com o pessoal, porque isso realmente amplia olhares e ajuda a gente a pensar melhor e repensar sobre as coisas que a gente faz, inclusive na nossa prática clínica. Eu agradeço demais aí pela presença e deixo a palavra agora com você para uma mensagem final para o pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, eu adoro esse tema, né? Um tema assim que a gente trabalha há alguns anos já com isso, então eu me sinto assim muito à vontade para falar, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando, né? Muito importante assim, eu realmente acho interessante ter essa troca com as pessoas que trabalham com a clínica, né? E algo que eu já tinha quase certeza, você só confirmar essa questão dos fitoterápicos manipulados, a dificuldade que é, né, na verdade, em relação à questão de determinação de doses e tal. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né, que venham outras oportunidades, tá? E parabenizar pelo teu papel aí nas redes sociais, os cursos, né, que tá formando muita gente aí na área de fitoterapia, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente tem um gargalo muito grande com os cursos de saúde do país, né, os profissionais não saem preparados para atuar nessa área, sem conhecimento, a grande maioria não tem nenhum tipo de abordagem durante a graduação, então eu acho extremamente importante, tá, Leandro, parabéns e muito obrigada, e obrigada a todos, tá, por estarem aqui, ter ficado até agora aqui com a gente. Obrigado, valeu demais. Bom, gente, então eu encerro aqui as atividades de hoje, lembro que o FitoWeb é a realização da pós-graduação em fitoterapia do Prate Ensino, e é um evento gratuito, é um momento da gente trocar figurinhas, se aprofundar em temas interessantes sobre essa prática terapêutica, né? Que precisa de muita atenção aí por parte dos profissionais, por parte das autoridades sanitárias, da pesquisa, dos pesquisadores, enfim, de toda a cadeia produtiva, para que a gente possa, né, enfim, incentivar o desenvolvimento da própria cadeia e também prover a promoção do uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, muito obrigado a todos que estiveram por aqui. Eu lembro para vocês que o FitoWeb acontece toda quarta-feira à noite, só que a gente vai ter, na próxima semana, a última edição do FitoWeb desse ano, que a gente vai receber a professora Margarete Akemi, que é do GT de PIX, do Conselho Federal de Farmácia. Ela tem trabalhado muito nesses últimos anos sobre o tema produtos derivados de cannabis, e é em cima disso que ela vai conversar com a gente na semana que vem. Então, depois, fiquem atentos aí nos e-mails de vocês, no Instagram, para fazer o link para se inscrever e participar desse bate-bola. E aí, só os elogios aqui para você. Eu que agradeço, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar na Fitoterapia Consciência, tá? Que a gente tenta responder. Segue lá, pessoal, Fitoterapia Consciência, vocês vão achar rapidinho, fitoterapia.com.ciência. É isso. Boa noite a todas e todos, então. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau, Silvio. Valeu.